Muito boa tarde, muito boa tarde. Passando por aqui de novo. Vocês sabem que os meus vídeos são bem simples. Ó, ali atrás de mim, ali, ó. A panela tá cozinhando ali, lá a chaleira, o bule. Então eu tô preparando a comida, que a minha esposa está trabalhando. Mas nós não se apertamos. As coisas têm que ser simples. E aqui, ó, o meu chimarrãozinho. Vou deixar aqui, tem que aparecer aqui. Estou passando por aqui para deixar uma breve uma breve palavra, assim, um breve raciocínio. Não estou querendo ensinar ninguém, porque aqueles que batem no peito e dizem que são ensinador estão só fazendo confusão e só levando o povo a um caos mental, a uma confusão mental. Então vamos ver o seguinte: porque os religiosos, principalmente os branamistas, que defendem a mensagem de Ilha Brana, que defendem Ilha Brana como se fosse o Elias de Malaquias 4, porque ali em Malaquias 4 não tem lugar para você colocar duas pessoas. Olha só, eu estive lendo agora eu estive lendo isso. Veja bem, um Elias que converte o coração dos pais aos filhos e outra pessoa que converte o coração dos filhos aos pais. Não existe isso ali, gente. Não existe, até porque não devemos ir além do que está escrito, e isso não está escrito ali. Isso é coisa de Ilha Brana. Isso é confusão de Ilha Brana. Quer ver? Agora vamos ao veredito. Vamos ao veredito. A minha fala aqui é assim, ó, na seguinte linha, no seguinte raciocínio, porque os branamistas dizem que se você não pegar a linha de raciocínio do profeta, qualquer raciocínio fora das mensagens do profeta é do diabo. É do diabo. E eu quero mostrar que Jesus, vou mostrar bem aqui, depois você vai conferir lá, que Jesus deu liberdade para os discípulos raciocinarem da sua própria mente, certo? Senão nunca você vai aprender nada, nunca, porque o branamismo diz que você não precisa da tua mente, mas vai pela mente de Ilha Brana para ver onde você vai chegar. Vai, você não chega em lugar nenhum. Você rodeia sempre e não chega a lugar nenhum. Jesus fez com que eles raciocinassem, ou seja, Jesus preparou o terreno, veja, vamos dizer assim, Jesus preparou o terreno para que eles chegassem a um ponto-chave, que realmente era o ponto que Jesus queria que eles chegassem. Então vamos ver. Começando, aquela situação em que eles estavam descendo do Monte da Transfiguração. Veja bem, eles estavam descendo do Monte da Transfiguração num diálogo. Pergunta, resposta, diálogo, perguntas, e eles vinham conversando. Mas antes disso, eu quero dizer, sabe por que o problema? O problema é que as pessoas espiritualizam muita coisa, cara. Meu camarada, as pessoas espiritualizam muita coisa. E aí, para espiritualizar a coisa, eles se vestem. Eles se vestem de seres espirituais.
Aí ele se veste de político. Eles põem paletó e gravata, que é a roupa oficial dos políticos. E isso para eles é espiritualizar. Entendeu? Então, vamos à visão. Vamos no miolo do assunto. A visão. O que aconteceu na visão no Monte da Transfiguração? Bom, quando Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, sobem ao monte, e lá no monte, Jesus se transfigura e ele ficou resplandecente como o sol. E lhe apareceram Moisés e Elias e conversavam. E conversavam com Jesus. E os discípulos se recostaram a um lado porque estavam com medo. Diz lá que eles ficaram com medo da visão. E a conversa, veja só, enquanto eles dialogavam, Moisés e Elias dialogavam com Jesus, a única coisa que você pode entrar em questionamento, você pode entrar e falar, é uma única coisa. Que saiu uma voz de uma nuvem e disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo habitar. A ele ouvi, ou a ele escutai. Muito bem, isso está escrito lá. Vamos lá. Moisés significa quem? A lei. Elias significa quem? Representa quem? Quem Elias representa? Os profetas. Mas a voz disse que era para ouvir Moisés? A voz disse que era para ouvir Elias? Ou a voz disse: este é meu filho amado. Quem é o filho amado? Jesus. A voz deixou bem claro que não era para ouvir Moisés e não era para ouvir Elias, mas era para ouvir Jesus. E Jesus é o quê? A graça. Jesus é a graça. Novo pacto. Novo pacto. Este é meu filho amado. A ele eu vi. Independente do que vocês viram. Certo? Ponhando um ênfase aqui, ó. Independente do que vocês viram. Se vocês viram Moisés, vocês viram Elias, mas independente do que vocês viram, vocês devem ouvir somente a graça. Somente a graça. Jesus, o Filho amado. Descendo eles do monte, Jesus disse para os discípulos assim, recomendou-lhes dizendo que a ninguém contassem a visão. Não contem para ninguém o que vocês viram no monte, até que o Filho do Homem seja levantado de entre os mortos. Veja só, ele nem tinha morrido ainda, mas ele disse, só contem para alguém depois que o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos. Daí vocês contem essa visão. Vocês podem contar. Guardem em segredo até esse momento. Quando ele disse isso, então vem uma pergunta. Vem uma pergunta endereçada para Jesus, da parte dos seus discípulos. Eles dizem, então por quê? Veja, eles aproveitaram o gancho. Quando ele diz assim, ó, só depois da ressurreição do Filho do Homem é que vocês poderão falar dessa visão que vocês viram. Aí então os discípulos aproveitam o gancho. O que é o gancho? É aquela pergunta ou aquele raciocínio que vai encaixar exatamente ali. Então eles disseram, então por quê? Olha só, então por quê? Dizem os escribas e os fariseus que Elias virá primeiro.
ao ouvirem essa palavra que Jesus disse, só depois que o Filho do Homem ressuscitar dos mortos, vocês contem a visão. Então vem. Então por que dizem os escribas e os fariseus que Elias virá primeiro? Por quê? O que os discípulos entenderam? Eles entenderam alguma coisa para poder aplicar aquela fala, só que aquela fala está dizendo assim que foi os escribas e os fariseus que pregavam ou falavam entre si aquilo. Porque quando Jesus disse, o Filho do Homem ressuscitará dentre os mortos, eles entenderam, veja só, entenderam que Jesus era o Cristo. Então, entendendo que Jesus é o Cristo, também entenderam o seguinte, mas espera aí, mas está faltando uma peça. Se Jesus é o Cristo, aquele que havia de vir, então está faltando uma peça. Qual é a peça que está faltando? O Elias. Exatamente, o Elias. Como que dissesse assim, se tu és o prometido, se tu és a pessoa prometida, onde está o Elias que tinha que estar no meio, nesse entremeio aqui, ó? Aí Jesus disse, na verdade, Elias virá primeiro. Daí eles falaram, olha só, então por que dizem os escribas e os fariseus que Elias virá primeiro? Aí Jesus continua no mesmo raciocínio. Vai lá e observe, Jesus continua no mesmo raciocínio e diz assim, ó, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas esse raciocínio é o raciocínio dos escribas e fariseus. Veja bem, vou repetir de novo. Quando ele diz que só devia contar a visão depois que o Filho do Homem ressuscitasse, e eles sabiam que Jesus era o Filho do Homem, então eles dizem, então por quê? Os escribas e os fariseus dizem que é necessário que Elias venha primeiro. E Jesus disse, na verdade, Elias virá primeiro, pegando o gancho. Jesus pegando o gancho da palavra deles, certo? Da pergunta deles. Na verdade, Elias virá primeiro. E todas as coisas restaurará. Mas digo-vos que Elias já veio. Ó, o Elias da restauração aí, branamistas. Mas digo-vos que Elias já veio. E não o conheceram. E lhe fizeram tudo o que quiseram. E assim também, veja só, e assim também farão padecer o Filho do Homem. Assim como não conheceram o Elias da restauração, e lhe fizeram tudo o que quiseram, assim também não conhecerão o Filho do Homem e farão a mesma coisa que fizeram com Elias. Aí é que eu gosto. Aqui é que eu gosto. Aqui é que me dá prazer. Então, os discípulos entenderam que ele lhes falava de quem? De Ilha Brana. É isso? Então os discípulos entenderam que ele lhes falava de João Batista. E Jesus não falou que o entendimento deles estava errado. Jesus não falou, não se falou mais nada nisso, certo? Não se falou mais nada nisso. Os discípulos, por sua vez, ficaram jactanciosos ao entender
que Elias já tinha vindo, que o quadro estava completo, que não estava faltando nada. Era aqui na mente deles que eles estavam sem o entendimento. Parecia que estava faltando a peça, e a peça era João. Mas quando Jesus disse, e Elias já veio, e Jesus falou do restaurador. Olha só, na verdade Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele está falando de um Elias restaurador. Só que não conheceram. Fizeram para ele tudo o que quiseram. Também farão ao Filho do Homem. Imediatamente, o raciocínio deles abriu. E eles entenderam que o Elias restaurador, que foi Jesus, eu quero ver vocês saírem dessa, branamistas. Quero ver vocês saírem dessa e dizer que Jesus, para vocês tirarem, certo? Para vocês colocarem William Brana como restaurador, vocês terão que chamar Jesus de mentiroso. Vocês terão que chamar Jesus de mentiroso para vocês colocarem William Brana como restaurador. E vocês lembram? Que eles perguntaram para Jesus, restaurará tu o reino a Israel? Esse Elias veio restaurar o reino a Israel. João Batista, olhe a visão, vocês têm que ver. Não é vocês que dizem assim, entre na visão, pega a visão aí, Brandamis, pega a visão. Moisés, no monte, Moisés, Elias e Jesus, a graça. A voz lá da nuvem, a voz da nuvem, disse que era para ouvir Moisés? A voz dirigida da nuvem disse que era para ouvir Elias? Viu, branamistas? A voz disse que era para ouvir William Brana? Que William Brana se intitularizou Elias? A voz disse que não era para ouvir Moisés, e a voz disse, não ouçam Moisés e não ouçam Elias. Ouçam quem? Ouçam a graça. Ouçam a graça, Jesus. Ouçam a graça. Está muito bem claro, mas está muito bem claro que ali findou, certo? Jesus na visão disse, na visão e em palavras depois. Na visão e em palavras depois. Profeta acabou, certo? A lei acabou, profetas acabaram. Escutem a graça agora. Certo? Escutem a graça. Então, Malaquias 4 e 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe ordenei para todo Israel. Malaquias é todo para Israel. Você precisa da lei de Moisés, branamista? Você precisa da lei de Moisés? É para todo o Israel, a qual lhe ordenei em Horebe. Lhe ordenei em Horebe. Se William Brana fosse o Elias restaurador, ele tinha que ser um judeu. Ele tinha que ser um judeu. Certo? Tinha que ser um judeu. Mas segundo o que as mensagens diz, que nem em Israel ele foi. Ficou no Cairo, no Egito, não é isso? Então, gente, é balela. Essa tal de mensagem de William Brana é a maior confusão já vista nesses últimos dias. É o que a Bíblia disse, previu
que os falsos profetas fariam confusão nos últimos dias. E não adianta você dizer, não adianta você ficar aí dizendo, eu creio em William Branham, eu creio na mensagem. E como o seu Rosemildo Camargo falou na sua pregação, Jeú entrou, exterminou toda a casa de Acabe. E esses que não crerem na mensagem de William Branham, Jeú vai chegar. Meu pobre amigo, você está numa enrolada. Você está numa areia movediça, viu? Teus filhos não vão crer, não vão ter a mesma fé que você tem. A não ser que tu queira e deseje que teu filho seja um servente de pedreiro e você feche ele dentro de casa. Mas eu acredito que você deseja que teu filho tenha profissão na vida, seja estudado, para não pegar no pesado, entendeu? Que seja uma pessoa bem vista na sociedade, enfim, que seja uma pessoa que tenha profissão. E para ter profissão hoje você precisa de estudo. E quando a pessoa entra para adquirir o estudo, ele entra no mundo da internet. Não tem como você ser estudado hoje e ter um grau de escolaridade se você não tiver internet. E aí começa a descobrir as coisas. E você continuará aquele velho ranzinza. Hoje é nós. Veja bem o que estou dizendo. Hoje é nós aqui que estamos contrariando vocês. E não temos nenhum medo das pragas que vocês rogam, né? Vocês são rogadores de praga, agoureiro, rogadores de praga. E nós não temos medo. Pode vir em Jeú. Onde está o Jeú aí? Tem algum Jeú aí para vir? Porque para vocês, nós somos o quê? A casa de Acabe. Para vocês, nós somos a casa de Acabe. Tem algum Jeú aí? Tem algum Jeú aí? Porque vocês, além de papagaios, vocês só são papagaios que só falam, repete. Veja que vocês não conseguem raciocinar. Vocês não conseguem como os discípulos que, quando Jesus disse, na verdade, Elias virá primeiro, Jesus pegando o gancho do raciocínio deles. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Mas digo-vos que o restaurador já veio. Olha só. Por que é então que os escribas e fariseus dizem que é necessário Elias vir primeiro? Aí Jesus pega o gancho e diz, na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Opa! Jesus está falando de um Elias restaurador? Jesus está falando de um Elias restaurador que os próprios escribas e fariseus pregavam sobre esse Elias restaurador, mas não conheceram quando ele veio? Aí Jesus, digo-vos que ele já veio. Digo-vos que o Elias restaurador já veio. Para vocês aplicarem isso para William Branham, minha gente, vocês terão que cancelar o que Jesus disse. Vocês terão que refutar que Jesus falou que João Batista foi o restaurador.
E quando Jesus diz isso, os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. E o assunto encerrou. E o assunto encerrou. Então agora nós ficamos sabendo que o restaurador já veio. E esse restaurador é João Batista. Para complementar a lei e os profetas duraram até João. Olha a visão, pega a visão, branamista, pega a visão. O que tinha na visão? Tinha lei, tinha profeta e tinha graça. A lei, a graça, a lei, os profetas e a graça conversando na visão, lá no monte, rapaz. Oxente, é tão difícil de entender isso? A lei, a graça e os profetas conversando entre si. Os discípulos não entenderam nada, só viram. Tá vendo vocês que constroem em cima de visão de Ilhambrana? Vocês construíram o mundo religioso de vocês em cima de visão. Eis que um anjo do Senhor me apareceu, mas Ilhambrana nunca conseguiu dizer quem ele era, esse anjo. Ilhambrana nunca conseguiu dizer qual era o nome desse anjo. Olha a visão. Eles viram? Viram. Mas era para eles construir alguma coisa sobre a visão que eles viram? Não. Era apenas para eles contar a visão. Mas a voz disse: o checkmate agora, quem bate o martelo é meu filho amado. A graça, Jesus. Nada de Elias, nada de Moisés. Vocês viram Elias? Vimos. Mas é para pregar Elias? Não. Vocês viram Moisés? Vimos Moisés no monte. É para pregar Moisés? Não. Para pregar Jesus, a graça. Você entendeu? Agora os branamistas construíram seu império religioso e confuso. Construíram confusão religiosa a partir do quê? A partir de visão que Ilhambrana diz que viu. Mas o problema desses camaradas que verem visão, que espiritualizam a coisa, é que só eles verem a visão. É que só eles contam o que eles viram. E não tem mais ninguém. Não tem mais nenhuma testemunha ocular. Só eles. Viram um anjo, viram não sei o quê, viram não sei o quê. Aqueles discípulos viram a visão. Viram Moisés, viram Elias. Mas a voz disse: ouçam somente Moisés? Somente Elias? Não ouçam, não preguem, nem Moisés, nem Elias. Não importa que vocês viram eles. Ouçam somente a graça. Este é meu filho amado. A ele ouvi, a ele escutai. E aí, branamistas? Você diz que o nosso raciocínio é do demônio? Você diz que o nosso raciocínio é do demônio? A graça prevalece. A lei e os profetas duraram até João. Isso está escrito e isso foi visto na visão. A ele ouvi a graça. Não ouça Moisés, não ouçam Elias, não ouçam Elias e não ouçam Moisés. Ouçam a graça. A graça não traz confusão, gente. Trazer e colocar Ilhambrana no lugar de João Batista, gente, não vai dar certo. Nunca deu certo. Você está semeando confusão quando você diz isso.
certo? Você está semeando confusão quando você diz isso. Para encerrar, isso é uma pergunta que eu quero fazer cara a cara com esses bão da boca, com esse Maurício Nise, com esse Rosimildo Camargo. Eles não vão suportar isso. Quero fazer cara a cara essa pergunta. Apocalipse 10:7. Eles dizem que é Ilhambrana ali. O sétimo anjo é Ilhambrana. Mas Apocalipse 10:7 é uma predição. É uma predição de alguém que vai vir. Apocalipse 10:7 não é um homem, não é alguém em operação. Certo? Não é alguém operando já. Apocalipse 10:7 é uma predição. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, veja só, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então se cumprirá o segredo de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocando a sua trombeta. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocando a sua trombeta. E veja o que é que acontece depois que o sétimo anjo toca a sua trombeta em Apocalipse 11:15. E lembrando, e vamos lembrar, isso não é raciocínio de demônio não, seus branamistas. Seus faltos de entendimento. Certo? Seus retardados, nécios e tardos. Tardos é retardado. Poxa, mas você é devagar mesmo, né? Barbaridade. Ei, retardado de entendimento. Nécios. Nécios e retardados para compreender. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo toca a sua trombeta em Apocalipse 11:15. Depois, eu tenho que fazer aqui, ó. Depois das duas testemunhas, seus nécios, seus retardados. Depois das duas testemunhas. É Ilhambrana? Para com isso, né? Para de falar bobagem, companheiro.